A noite estava densa. Como se as nuvens tivessem engolido a cidade, o ar estava carregado de uma névoa de dúvidas. O presidente acabara de anunciar em uma transmissão ao vivo. Uma cura para os homens, uma solução para todos os males que assolavam a humanidade. Contudo, as palavras soaram vazias, ecoando como uma incisão cirúrgica no silêncio. A população, embora inicialmente esperançosa, começou a questionar a verdadeira natureza dessa cura. Afinal, a história havia demonstrado inúmeras vezes que a busca por soluções fáceis pode levar a consequências desastrosas. As ruas, antes vazias, agora estavam repletas de pessoas, todas compartilhando uma mesma sensação de medo e incerteza. O asfalto gélido parecia refletir a frieza que tomava conta dos corações, enquanto a cidade mergulhava em um vazio ensurdecedor, como se todos estivessem esperando por algo. Mas não sabiam que as notícias começaram a se espalhar como um incêndio florestal, e as primeiras evidências de uma conspiração mais profunda começaram a emergir. Documentos confidenciais, gravações secretas, tudo apontava para um plano mais sinistro por trás da cura anunciada pelo presidente. A imprensa, embora cética, começou a investigar, procurando por respostas em um labirinto de segredos e meias-verdades. As entrevistas com especialistas e testemunhas revelavam uma história mais complexa, mais sombria do que inicialmente se imaginava. A cada nova descoberta, a névoa de dúvidas se tornava mais densa, mais opaca, e a população começava a se perguntar o que estava por trás da cura. Qual era o verdadeiro objetivo do presidente e de seus aliados? As respostas, contudo, pareciam estar escondidas em um abismo de silêncio, e a busca por elas se tornava cada vez mais desesperada. A cidade estava mergulhada em um vazio ensurdecedor. Enquanto a imprensa e a população lutavam para descobrir a verdadeira natureza da cura para os homens, anunciada pelo presidente, as reações de choque e medo ainda ecoavam nas ruas, embora, contudo, uma sensação de determinação começasse a emergir. A busca por respostas se tornou desesperada, com jornalistas e investigadores vasculhando cada canto para encontrar pistas. Afinal, a necessidade de esclarecimento era palpável, e as pessoas começavam a se perguntar se a cura não era apenas uma fachada para algo mais sinistro. Enquanto as investigações jornalísticas sobre a cura e suas implicações avançavam, com encontros com testemunhas e especialistas, começaram a alimentar o suspense. As histórias de pessoas que haviam aceitado a cura e agora exibiam comportamentos alterados se multiplicavam, criando uma névoa de dúvidas ainda mais densa. Documentos e gravações secretas, descobertos em laboratórios abandonados, sugeriam um plano de manipulação genética, embora a autenticidade desses documentos ainda precisasse ser confirmada. E os investigadores seguiam em frente, determinados a desvendar a verdade. As descobertas se sucediam, e com elas novas perguntas surgiam, como, por exemplo, o que exatamente a cura alterava nos indivíduos? E quais eram os objetivos reais por trás desse plano? Questões que pareciam estar sempre um passo à frente, escondidas em uma trama complexa de interesses e segredos. Contudo, a determinação dos investigadores não arrefecia, e a cada nova descoberta, a teia de mistérios se tornava mais intricada. Especialistas em genética e biologia molecular começavam a falar em termos de alterações irreversíveis e riscos imprevisíveis. As implicações eram terríveis, e a população começava a se perguntar se a cura não era, na verdade, uma maldição disfarçada. A busca por respostas continuava, movida por uma necessidade cada vez mais premente de esclarecer o que realmente estava acontecendo. E embora as respostas ainda estivessem longe, uma coisa era certa: a verdade, quando finalmente revelada, seria chocante, e as consequências seriam imprevisíveis, e a humanidade estava à beira de uma descoberta que mudaria tudo. A cidade permanecia em um estado de alerta constante, enquanto as investigações sobre a cura para os homens avançavam, revelando uma trama cada vez mais sombria à população.
Ainda atordoada, começava a perceber que algo estava terrivelmente errado. A imprensa, determinada a desvendar a verdade, encontrou documentos e gravações que sugeriam um plano de manipulação genética. Algo que parecia saído de um pesadelo. As evidências apontavam para uma corporação farmacêutica como a verdadeira força por trás da cura. Enquanto isso, testemunhas começaram a surgir, compartilhando relatos de comportamentos alterados nos indivíduos que haviam aceitado a cura. Alguns relatavam uma perda de personalidade, uma submissão cega às autoridades, como se tivessem sido programados para seguir ordens sem questionar. Outros falavam de uma sensação de vazio, de uma perda de identidade, como se tivessem sido despojados de sua própria alma. As consequências da cura começavam a se manifestar de forma terrível, e a população começava a se perguntar se havia sido enganada. Se a cura não era, na verdade, uma maldição disfarçada. A conexão entre a cura e experimentos secretos em laboratórios começou a se tornar cada vez mais clara. Havia rumores de que a corporação farmacêutica estava utilizando a cura como um meio de controlar a população, de criar uma raça de indivíduos submissos e dóceis. A ideia era aterradora. E a imprensa sabia que precisava agir rápido para revelar a verdade antes que fosse tarde demais. O presidente, uma figura antes respeitada, agora parecia um peão de uma conspiração mais ampla. Sua declaração sobre a cura começou a ser vista como um anúncio de uma nova era de controle e manipulação. A revelação chocante de que a cura era, na verdade, um disfarce para um projeto de controle da população deixou a cidade em estado de choque. As pessoas começaram a se perguntar se haviam sido enganadas, se a cura não era, na verdade, uma arma contra elas mesmas. A busca por respostas continuava. Mas agora havia um senso de urgência, um senso de que o tempo estava se esgotando e a cidade permanecia à espera de respostas. Imersa em uma atmosfera de incerteza e medo, a cidade está em ruínas. Asfalto gélido e vazio ensurdecedor ecoam pelas ruas desertas. Enquanto a população luta para entender a verdadeira extensão do plano de controle da corporação farmacêutica, a cura, que inicialmente parecia ser uma solução milagrosa para os males da humanidade, se revelou como um disfarce para um projeto de manipulação genética, com consequências terríveis para aqueles que aceitaram a cura, um fato que agora é conhecido por todos. A imprensa, determinada a desvendar a verdade, continua a investigar, descobrindo novas evidências de experimentos secretos em laboratórios e conexões entre a cura e o presidente, que agora é visto como um peão da corporação. A população busca respostas urgentemente, temendo que o tempo esteja se esgotando para evitar uma catástrofe. A pergunta que agora ecoa nas mentes de todos é: qual será o próximo passo da corporação e como podemos nos proteger? Uma pergunta que não pode ser ignorada. A liberdade e a autonomia da população estão em jogo. E é fundamental que sejam tomadas medidas para evitar que a corporação continue a manipular e controlar. A névoa de dúvidas paira sobre a cidade. Enquanto as pessoas se perguntam se ainda é possível reverter os danos causados pela cura, a incisão cirúrgica da verdade agora está exposta. E é hora de agir. Os inscritos devem investigar e se mobilizar contra a manipulação, exigindo respostas e justiça. Ainda há tempo para mudar o curso da história. Mas é preciso agir agora. A corporação não vai parar por conta própria. E é fundamental que a população se una para lutar contra a manipulação e o controle. A pergunta final ecoa: qual será o próximo passo da corporação? E como podemos nos proteger?